Thiago Reis está na área, ele é o repórter do Seu Nome e Seu Bairro, notícias do Atlético aqui no Rádio Esportes. Um abraço, Thiagão. Um abraço para você, Cirilo, para quem se liga na Itatiaia, bom dia, quinta-feira de treinamento na Cidade do Galo, 11h59, técnico Gabi Milito, aproveitando a reta final de preparação, como destacamos em manchete, são 2 jogos fora de Belo Horizonte, aliás, o mês de maio para o Atlético vai ser uma loucura. Já vou passar esse calendário para o torcedor se familiarizando com o que vem pela frente, mas vai ser um calendário, olha, pesadíssimo para o Atlético, com jogos de Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores. Abrindo este mês com o compromisso diante do Fluminense no sábado à tarde, jogo que o Flusão está levando para o Espírito Santo, jogo em Cariacica. Então o Atlético está fechando esse treinamento agora, vai treinar nesta sexta, embarca para o Espírito Santo já no final da tarde de sexta, chegando início da noite lá em Cariacica, concentração, joga sábado, depois do jogo já volta para Belo Horizonte, tem treinamento no domingo e em seguida viagem para Argentina, sinal eletrônico marcando meio-dia. Aí, Cirilo e ouvintes, torcida do Galo, pega esse calendário do Galão da Massa no mês de maio. Terça-feira, dia 7, é o Rosário Central, 7h da noite. O jogo, inclusive, sem público, né? O Rosário punido. Muitos torcedores do Atlético, inclusive, haviam comprado passagens para acompanhar o jogo na Argentina. Não terá a presença de público nesse jogo por conta do Rosário Central na primeira rodada, punido, né? Agressão aos jogadores do Peñarol, teve agressão também à torcida do Peñarol, então o Rosário Central punido joga de portões fechados. Aí o Galo volta ao Brasileirão, no sábado, voltando ao Brasil, vai enfrentar o Grêmio em Porto Alegre, viaja de novo, vai até o Uruguai na terça-feira enfrentar o Peñarol, dia 14, volta de novo a Belo Horizonte para receber o Bahia no domingo, dia 19, aí viaja de novo para o Nordeste para fazer o jogo da volta contra o Sport Recife. De Recife, o compromisso de novo fora de casa é o Bragantino, no sábado, no dia 25 de maio. 3 dias depois, jogo de Libertadores, terça-feira, dia 28, o Caracas, fechando então essa loucura que será o mês de maio para o Atlético. Cirilo, não é fácil e por isso, técnico Milito vem fazendo com muito sucesso um rodízio no elenco, pontualmente descansando alguns jogadores. Por exemplo, o Bruno Fux vai cumprir suspensão esse fim de semana. O Gemerson não enfrentou o Sport, ou seja, tanque cheio, volta inteiro para ajudar o Atlético. E ele está também não só fisicamente, mas tecnicamente, mentalmente, recuperando alguns jogadores. Ô Cirilo, conversava agora pela manhã com uma fonte do Atlético que me falava sobre Eduardo Vargas. O que o chileno tá treinando nas mãos do Milito não é brincadeira. E o Milito vem dando chances a ele, vem motivando o Vargas, segundo a fonte com quem conversei hoje pela manhã. Vamos restabelecer o contato lá com o Thiago Reis. O áudio deu uma queda. O Thiago falava do Vargas. O Vargas é uma... Como é que é? Repete aí, Ale. O vídeo já não estava bom, mas é de nascimento. Não estava favorecendo? Não, nunca favoreceu. Voltou, Thiago, para se defender? Siga a vida, Thiagão. Eu não vou rebater o Ale Oliveira não, porque a bronca já foi grande aí no feriado. Olha, meio-dia com mais 2 minutos, eu falava do Vargas, a informação, Cirilo, é de que ele está vivendo os seus melhores dias fisicamente, que os números do Vargas são os melhores desde a chegada dele aqui, que fisicamente, na estrutura física, você observa que o Vargas tá aquele patolinha mesmo, marombado, então tá muito forte, com disposição, muito motivado para ser aproveitado pelo técnico atleticano. E aí vou deixar o debate para vocês. O Vargas tem uma questão de contrato também, mereceria uma renovação ou não, para vocês analisarem aqui no Rádio Esportes. Agora, deixa eu dar uma dica para você do Portal Auto Shopping, você que tá querendo seu novo carro, né? Mês de maio chegou, fim de semana tá aí, aproveita para dar uma passadinha na Avenida Pedro II, 1900. Gente, nas 45 lojas do Portal,
aprovou, levou. Financie o seu seminovo com entrada facilitada em até 24 meses. A aprovação é super rápida com o C6 Auto e você paga a primeira parcela só em agosto. Visite o maior estoque da cidade na Avenida Pedro II, 1900. Consulte condições em portalautoshopping.com.br com o apoio do C6 Auto. Paz no trânsito, Portal Auto Shopping, você na direção do seu seminovo. E aí, Cirilo, merece uma extensão de contrato? Merece mais chances o Vargas? Ô, Thiago, vamos perguntar aqui pro Edu e pro Alê. Ô, Alê, como você enxerga os jogos recentes do Eduardo Vargas? Ele tem sido melhor aproveitado, tem aparecido, tem feito lance importante. Jogo passado aí, teve uma defesaça do goleiro em uma finalização dele. Primeiro, como você enxerga o momento de Eduardo Vargas? O melhor em muito tempo, viu? O melhor em muito tempo, sem dúvida alguma. É um jogador que tem sido mais acionado, né? Ganhou moral com o Milito. O time também, como um todo, tá jogando muito bem. É difícil você ver alguém que tá jogando mal, né? No Atlético. É difícil apontar. Talvez ali com um pouquinho mais de cri-cri você vai falar do Mariano, né? Mas é difícil alguém que tá jogando mal. Você fala assim, esse não tá. Então o Vargas cresceu como todo mundo ali do elenco, mas eu esperaria um pouquinho, uma sequência melhor para falar em renovação, até porque tem uma coisa que a gente tem que considerar, que é o custo-benefício. O Vargas não custa barato por mês. Pelo contrário. Então, será que ele entrega tudo que ele custa? Por exemplo, o Hulk é um cara barato. E é o maior salário do clube. Pela entrega, né? Então, eu esperaria um pouquinho mais, uma sequência, mas sem dúvida é o melhor momento dele em muito tempo. Edu, como você percebe esse momento do Vargas e pode projetar futuro também? É uma sequência de jogos importante para cravar que o Vargas continuará sendo útil ao longo da temporada ou muita calma nessa hora, Edu Panzi? Eu concordo com o que o Alê falou a respeito do momento do Vargas, mas eu vou ser mais radical que o Alê. Eu, em termos de renovação... Não mexeria com isso? Não mexeria. Ele tem contrato até o final do ano, né? Até o fim do ano, né, Thiago? Isso, até o fim do ano, completando o terceiro ano, né? Isso, então cumpra-se o contrato, ele cumpre o contrato até o final do ano, tem jogado bem, sim, tem sido uma peça importante, mas a história do Vargas, para mim, termina no Atlético em dezembro de 2024, independentemente do rendimento. Ele já entregou muito em 2021, foi importantíssimo nas 3 conquistas do Atlético. Em 2022, ele foi importante na lesão da panturrilha do Hulk. O Vargas foi um jogador que entregou naquela reta final, ajudou a colocar o Atlético na pré-Libertadores, se eu não estiver enganado, e vem sendo importante, vem sendo utilizado pelo Milito, tem entrado bem, é um jogador tecnicamente muito bom, mas é aquela coisa, Cirilo, ele teve a sua história no Atlético e ainda pode encerrar a sua história muito bem com a camisa do Atlético, sendo essa boa opção que vem sendo. Mas renovação de contrato em relação ao Vargas, eu acho que não precisa ser mais discutido dentro do Atlético. Ao final do ano, o clube agradece, o Vargas segue o seu caminho e tomara que saia pela porta da frente, porque pelo que tem apresentado, a tendência é essa. Eu não acho que faria qualquer sentido, viu, Thiago? Pensar em renovação com o Vargas agora ou no futuro que seja. Acho que o recorte maior da última temporada em especial e o começo dessa temporada, ele é muito impactante para chegar a essa decisão, mas é inegável que ele tem sido útil nos jogos recentes aí, né, Thiagão? O que chama a atenção, né, Cirilo? Vargas saiu de um peso, vou usar a expressão peso morto, mas um peso no elenco, porque em dezembro você vai se lembrar, o Atlético tentou de tudo, emprestar, vender, proposta daqui, de lá, e não aconteceu, não chegou nada pro Vargas. E agora com o Milito, ele vai ganhando oportunidade, melhorando o seu desempenho. Aliás, para fazer justiça, né? Se tem algo que o Milito vem fazendo muito bem, além de um time bem treinado, chamando a atenção de todo mundo, é o fato de que ele vai recuperando os jogadores, né? O Gemerson até outro dia era totalmente escanteado. A torcida não podia ouvir falar o nome do Gemerson. Tá aí se tornando peça importante. O Arana, falei com ele no último jogo, terça-feira, já sonhando de novo com seleção brasileira. Brincávamos até com o Dorival Júnior pra, né, colocar um asterisco aí. Olho no Arana, tá jogando muita bola. Quer dizer, vai recuperando individualmente, pontualmente, alguns atletas que vinham em baixa. Óbvio, né? O coletivo cai, o individual vai junto. Dessa vez o coletivo subindo, o Milito também tá recuperando essa turma. Ô Cirilo, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho eu volto, tem mais da preparação atleticana, mais desse caminhar do Galo no mês de maio, que não vai ser fácil não. Ô Cirilo,
pra mim, pra você, pros comentaristas da Itatiaia, é preparar, meu filho. Vamos trabalhar muito nos Jogos do Galão da Massa nesse mês de maio, viu, Cirilo? Prepara a agenda. Com certeza, Tiagão, com certeza, porque a maratona de jogos é realmente impressionante. Esse mês de maio com a Copa do Brasil, né? Tem o jogo de volta ainda, tem jogos de Libertadores, o encerramento da primeira fase, inclusive, né? Da fase de grupos da Libertadores e os duelos também de Campeonato Brasileiro. É aquela boa e velha maratona, Eduardo Panzi. No futebol brasileiro tá sempre Ela tem presente, toda hora. Né? Entra ano, sai ano, a gente fala dela. Você é penalizado por ser melhor. O Thiago Reis trouxe aí alguns nomes de jogadores recuperados. Eu acho que tem dois que simbolizam esse início de trabalho do Milito. Um deles é o Scarpa, né? De um início que muita gente já encarava como decepção. Dá pra tratá-lo como destaque do mês? Destaque do mês. Tem no Brasil? O quadrinho dele tá lá na Cidade do Galo. Não tá? Tá. Destaque do mês, Gustavo Scarpa. Foi o jogador mais decisivo do Atlético nesse abril, nesse início de trabalho do Milito. Isso é muito importante. Eu acho que o outro que simboliza esse início de trabalho é o Saravia, que era um jogador descartado, negociável, e de repente virou um jogador imprescindível. Hoje é titular, fazendo aquela saída pelo lado direito, e tem muito do Milito nisso, né, cara? De convencer os atletas, talvez, de atuarem em posições que em outros momentos fossem desconfortáveis para ele. O Saravia ser um terceiro zagueiro na construção, o Scarpa, depois do jogo contra o Rosário, quando perguntado, você está jogando pela direita, onde você gosta, falou, não é bem assim. Onde eu gosto mesmo é pelo corredor central, eu tô jogando muito aberto, tô me adaptando. E, cara, o que esse homem tem jogado, o Bruno Fux hoje é um zagueiro que joga pelo lado esquerdo, a posição mais confortável para ele é pela direita. O Batalha, que teve uma dificuldade inicial de jogar como zagueiro, hoje já está a cada jogo mais adaptado. Então ele vem colocando alguns jogadores para fazerem funções diferentes, sem falar Paulinho e Hulk, né? Estão entregando sem a bola esses dois, coisa que eu não tinha acompanhado ainda desde que eles chegaram. É um trabalho tão importante que ele vai complicando as decisões dele mesmo, né? Porque, por exemplo, como é que você vai colocar o Batalha no meio campo? É difícil, cara, porque o Otávio tá jogando muito. Com o Otávio e Franco jogando muito. E aí você tem que abrir um lugar você acabou de falar do Fux, que o Fux cresceu muito, o Gemerson virou praticamente indiscutível. Como é que você vai colocar o Fux? Mas daí você tem que tirar o Batalha e botar no meio campo. Como é que você vai tirar o Otávio e o Alan Franco? Daqui a pouco chega o Bernard. E o Scarpa ainda tem uma situação que eu acho que torna ele o funcionário do mês, com estrelinha ainda. Ele teve que convencer o treinador, né? Porque vale a gente lembrar que no primeiro jogo, por exemplo, ele entrou aos 49 do segundo tempo, no segundo jogo não saiu jogando, no terceiro jogo também não. Aí ele faz um grande jogo contra o Rosário, volta pro banco, e agora é talvez o nome do campeonato, né? Não é nem só do Atlético. Mas que eu ia perguntar se ele é o funcionário do mês lá na parede da CBF, nas competições CBF ou Conmebol que seja, né? Porque é difícil imaginar um cara que tenha sido tão decisivo em uma sequência aí de 8, 9 jogos. Não, né? eu não me lembro. Você tem... No futebol brasileiro em abril... Cara, jogou muita bola. Porque a discussão não é se tem alguém melhor que ele. É decisivo, né? Se é o De La Cruz, por exemplo, é melhor que ele, ou se o Veiga, ou se, enfim... Mas momento, né? No momento eu não vi ninguém superior ao Gustavo Scarpa. Jogando realmente muita bola. E essa história aí do Saravia realmente chama atenção, inclusive, né, Ale, fisicamente, né? Porque é um cara que tem estado disponível para todos os jogos, em uma função que ele não atuava com frequência. Até gol ele fez gol no jogo seguinte ele fez gol de novo, mas o gol foi anulado por impedimento. E aí é o conforto que o Edu citava, né? Como entender a característica dos jogadores, ver o potencial deles. O Saravia, por exemplo, embora tenha feito até gol, ele se sente muito confortável do meio para trás, muito confortável. O Arana já se sente muito confortável do meio para frente. E ele vai armando o time dele, né, de acordo com o que ele precisa, de acordo com quem ele coloca, por exemplo, no meio-campo. O Otávio é um cara que a gente sabe que corre por todo mundo, né? Então faz essa cobertura muito bem feita. O Alan Franco, que entrou muito bem, porque consegue marcar e também participar do momento ofensivo. Então ele vai entendendo cada vez mais a característica dos jogadores e tirando o máximo deles. O Saravia tem um ponto, não sei se o Alê reparou nisso também, o Saravia é o ponto de velocidade da linha de 3 defensores do Atlético, né? Porque os outros zagueiros, o Gemerson até zagueiro de origem talvez seja o que tenha mais velocidade entre os do Atlético. Mas zagueiro veloz mesmo hoje no Atlético virou o Saravia. Quando o adversário recupera essa bola e que ele ainda está como um zagueiro, não fechou a linha de 4 jogadores, contra o Sport aconteceu pelo menos 2 vezes. Quando o Sport recuperava a bola, quem fazia o corte ou a
a cobertura do outro lado, o Saravia joga pela direita, mas em 2 oportunidades ele estava fazendo uma cobertura lá do lado esquerdo, porque ele tem essa velocidade, a capacidade de fazer essa recuperação. Então é um encaixe também de característica para não prejudicar aquele setor defensivo do Milito. Essas situações todas elogiadas por você se resumem a um fato, né? O coletivo melhorou e melhorou muito, né, Nossa gente? Senhora. Você tem coletivo bom, o jogador que é médio se destaca, o jogador que é muito bom também se destaca, até o jogador que tem uma certa limitação, ele também melhora o seu desempenho, né? E aí também vai de encontro com que o jogador, principalmente o talentoso, e são muitos no Atlético, eles gostam, né? Vale lembrar, né? O torcedor às vezes esquece, a gente também, que todo mundo que tá lá começou essa história porque gosta de jogar bola, né? Então eles não começaram para ser rico ou ser famoso, ou enfim, eles começaram tudo isso porque gostam de jogar bola. Pode ficar com a bola. E hoje o Atlético tem essa característica, o Edu lembrou bem, talvez uma dos principais fatores para a escolha da última linha de marcação seja a velocidade, porque é o time que se expõe muito, tanto que o Batalha foi para lá. Né? Então, Batalha, Gemerson e Saravia hoje talvez sejam... O Otávio que tem velocidade. Talvez sejam os escolhidos que têm aí a preferência do treinador, porque o time vai sofrer contra-ataque, porque é um time que se expõe muito, que quer muito ser protagonista do jogo. Então a velocidade é super importante e ele tem feito essas escolhas também em função disso. E o dia que o coletivo não funcionar? Aí você tem Hulk, Paulinho, Não Scarpa, pode depender de toda a rodada. Arana. Né? Você não pode ficar dependente só desses caras. Você tem que ter a parte coletiva. O dia que ela não funcionar, você aciona os caras, pô. O pessoal da comédia, Edu, fala assim de escrever o improviso. Você escreve e improvisa. É por aí. É isso. É por aí.